Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 11 de agosto, mais um programa Entre Irmãos. Estaremos aí juntos ao longo da noite para as nossas reflexões, para os insights que nós temos aí semanalmente, que nos auxiliam no longo da nossa jornada também. Hoje o Hugo não vai conseguir comparecer devido a uns compromissos de trabalho, material, mas estaremos aí juntos, vibrando bastante por ele. Eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Vamos nesse momento, então, entrar em preces para fazer a nossa abertura do programa e estar em conexão também com os nossos amigos espirituais. Eu vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Setores Pastorino. É a mensagem da página 23. Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta ao seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trate-se sempre de seu irmão a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Olha que mensagem importante para a gente já começar a reflexão sobre o conteúdo da noite. Todos nós merecemos ser tratados com carinho. E a gente tem a possibilidade também de ser aconchego, de ser respeito, de ser boa postura a todos que estão ao nosso redor. Será que a gente faz a nossa parte? Ou a gente pede sempre que o outro faça, esperando que parta dele a iniciativa que nos atenda de acordo às nossas necessidades? Então vamos pensar um pouco sobre isso, do quanto que o nosso papel é importante na construção de um mundo melhor, e não apenas olhar para as faltas e as ações do outro. Eu convido todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos nesse momento tranquilizando os nossos pensamentos, procurando esquecer todas as angústias, desafios, questões que tivemos ao longo do dia, da semana, nos conectando com uma paz interior. Vamos respirando calmamente, enchendo o nosso pulmão de ar e permitindo que, ao entrar esse ar, seja feita uma verdadeira energização dentro de nós, nas nossas células, na nossa corrente sanguínea, nos nossos órgãos, nos nossos pensamentos. E ao esvaziar o pulmão, que saia todas as angústias, as tristezas, mágoas, ansiedades que tenhamos acumulado também. E assim, serenos, mais tranquilos, vamos nos conectando ao nosso mentor amigo, ele que está conosco desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos acalmando, nos orientando com boas intuições, boas energias,
para que tenhamos sucesso em nossas empreitadas. Esse amigo carinhosamente vai nos conduzindo até a presença da mãezinha maior, a doce mãe de Jesus, e ela, com muito amor e carinho, nos envolve em seus braços, nos acalenta em seu colo e nos reconforta as dores, nos enche de esperança em dias melhores, e vai nos conduzindo gentilmente até a presença do seu Filho. E diante do Cristo, agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinos e exemplos, agradecemos pela oportunidade que Ele nos dá de sermos melhores a cada dia, através dos seus exemplos, e pedimos a Ele que leve os nossos agradecimentos ao Pai Maior. E diante do Pai, nada pedimos. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que não nos falta. Agradecemos pelas oportunidades que nos são dadas dia após dia, independente das nossas faltas. Agradecemos a Deus com a oração que seu Filho nos ensinou quando aqui esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e assim mais tranquilos, mais serenos, mais conectados com as boas energias, vamos pedindo licença a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz, os nossos mentores individuais, os mentores da Web Rádio, desse programa, para que estejamos juntos em mais uma noite que seja muito rica, de muita troca, de muita leveza. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos novamente. Então, estamos aí começando mais um programa de hoje, no dia 11 de agosto. Hoje falando sobre a importância da prece no cotidiano. Só para reforçar, para quem entrou agora, o nosso companheiro Hugo não estará presente na noite de hoje devido a uns compromissos de trabalho, mas ele está bem, graças a Deus. Estaremos aqui vibrando por ele para que ele retorne o quanto antes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da prece no cotidiano, e aí nós separamos um texto do site oconsolador.com.br. Ele consta publicado no dia 13 de junho de 2010, no ano 4, número 162, por Valdenir Aparecido Coim, em Votuporanga, São Paulo. A importância da prece. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Através da prece, nos colocamos em sintonia com as forças superiores da vida. A oração nos permite um contato direto com a providência divina, onde podemos agradecer tudo o que recebemos, pedir mais ajuda e apoio dos benfeitores espirituais, ou exaltar a grandeza e a benemerência de Deus para conosco. O importante é que tenhamos o salutar hábito de orar. Para tanto, não será preciso pedir que façam preces por nós, uma vez que temos plenas condições de fazê-las, com a vantagem de poder expressar nossos sentimentos mais íntimos e informar ao Pai Celestial as nossas reais necessidades. Também, a prece deve ser um ato espontâneo do nosso coração, não devendo, obrigatoriamente, existir fórmulas determinadas, horários específicos, locais fixos, palavras decoradas. Deve ser sincera, objetiva e revestida de sentimentos quando procuramos por Deus, na condição de filhos que anseiam pela assistência e proteção de um Pai amoroso e bom, a qualquer momento, do nosso jeito e em qualquer lugar.
Obviamente que, sendo possível, melhor será fazê-la num clima de recolhimento íntimo, no silêncio do nosso coração, para com mais serenidade manifestar nossos pensamentos, mas em hipótese alguma estamos impedidos de orar em outras condições. Uma vez que, mediante a prece, entramos em contato com a providência divina, expondo as nossas necessidades e carências, será natural que sejamos atendidos de conformidade com os nossos méritos, pois, abre aspas, a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27, fecha aspas. Assim sendo, não teremos condições morais de pedir a Deus que nos ajude a superar as falhas que temos, sem antes perdoar aqueles que erraram contra nós. Com a mesma intensidade que perdoamos os que nos ofenderam, Deus, que é extremamente justo, perdoará também os nossos equívocos. Recolheremos excelentes resultados começando o nosso dia com uma oração. Nela, podemos agradecer a noite que tivemos e pedir proteção divina para o dia que nasce, onde, por certo, inúmeros desafios encontraremos. E à noite, apresentando a nossa gratidão pelo dia vivido, solicitando amparo para o nosso sono e revigoramento das forças. Devemos orar também na iminência de um perigo, em momentos de grandes decisões, por um irmão doente, em favor de criaturas que passam por necessidades e sofrimentos, pelos que vivem à margem do caminho, por aqueles que seguem pela vida causando danos à sociedade. Enfim, uma prece, seja ela para que fim se destinar, será sempre um recado de esperança na direção da paz que a humanidade busca. Abre aspas, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Abre parênteses, Jesus, Mateus 7, versículo 7, fecha parênteses. Analisando essa frase de Jesus, não resta nenhuma dúvida de que precisamos dizer à providência divina o que queremos, e ela, diante do nosso merecimento, atenderá o que for de direito e necessário para o nosso adiantamento espiritual. Sendo um valioso recurso à nossa disposição, criemos o hábito de fazer preces. Reflitamos. Olha que texto interessante, né, gente, que nós trouxemos aí para nossas reflexões da noite. Ele deixa bem claro o que nós já sabemos, que a prece é uma troca com Deus, é um pedido de ajuda a um Pai amoroso que sempre está do nosso lado, nos amparando, nos acolhendo, mas é importante que lembremos que o fato da prece ser um recurso, também existem outros recursos que precisamos utilizar em paralelo. Não adianta nós buscarmos essa fonte da prece se a gente, por exemplo, não cuida dos nossos hábitos. Então, eu estou com um problema de saúde, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer meu acompanhamento, eu preciso tomar um remédio. Não adianta eu colocar o joelho no chão e orar a Deus se eu não estou fazendo a minha parte, o que é esperado que eu faça para a minha melhora. Então, vejamos que a mensagem também deixa claro essa parte, que a prece, ela não nos isenta de fazer o nosso papel, e é importante também lembrarmos que nós seremos atendidos conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Por que ressaltando isso? Por vezes, o desafio que nós encontramos naquele momento é um desafio extremamente necessário, e nós não estamos maduros ainda para ter uma resolução de acordo com o que queremos, e sim de acordo com o desenrolar das situações, que vai exigir da gente, às vezes, até essa maturidade mesmo de entender, bem, as coisas não vão ser do meu jeito, elas vão ser do jeito que é possível ser. Cabe a mim aceitá-las, digerir isso, lidar com isso, e em situações em que eu cometi erros, em que eu poderia ter sido mais precavida, enfim, mais organizada,
ficar como aprendizado mesmo para uma próxima oportunidade, para que no futuro, em uma situação semelhante a essa, eu já tenha essa bagagem para projetar, espelhar algum tipo de ensinamento. Então, a prece, ela é importante no cotidiano, porque nós somos seres espirituais vivendo essa experiência corpórea. Então, ela é como se fosse, digamos assim, uma blindagem que nós oferecemos ao nosso espírito, aos nossos olhos espirituais, às situações que nós passamos. Então, ela também não deixa de ser uma forma de contato mais próximo com Deus. Eu imagino que muitos que nos escutam possam ser, né, pais, mães, enfim. Às vezes a gente sabe o caminho ou o conselho que a gente precisa dar para o filho, mas a gente também gosta de ouvir o filho pedir esse socorro, pedir esse conselho. Mas por que isso, Amanda? A gente quer sujeitar a pessoa a alguma situação, porque às vezes ela pode ficar constrangida, mas vamos lembrar que o orgulho, ele não favorece o amor. Então, quanto mais a gente aprende a deixar o orgulho de lado, para reconhecer mesmo que nós precisamos de ajuda, todos nós, enquanto humanidade, precisamos uns dos outros. Então, chegar no outro e falar: olha, me ajuda, eu tenho uma situação aqui, você pode me ouvir? O que você acha? Qual a sua opinião? Eu estou me sentindo sem saída, o que você me recomenda se fosse você passando por isso? E às vezes a gente vive uma vida tão afundados no material que a gente esquece que nós não estamos aqui ao acaso, que Deus nos deu essa oportunidade, que nós somos assistidos pela espiritualidade, nós somos amparados a todo momento, nós temos um mentor que está conosco desde o nosso nascimento, nós não ficamos sozinhos em nenhum momento. O que acontece é que, por vezes, a gente escolhe isolar os nossos recursos, afastar os nossos recursos. Sabe aquelas intuições que às vezes vêm, que são ótimas e que a gente simplesmente opta por ignorar e ficar ali arrastando a dor, arrastando o negativismo, a solidão, o vitimismo? São escolhas nossas. Então, a oração, a prece, ela vem como uma ferramenta valiosíssima para nós não esquecermos que nós temos um Pai. Nós fomos criados por Deus para sermos felizes, para evoluirmos, para renascer num homem melhor, com novos hábitos, com um coração mais brando, mais puro, cheio de otimismo. Essa é a intenção da nossa criação. E quando a gente se perde no materialismo, nas coisas do mundo, nos problemas do mundo, como se a gente não fosse amparado, aí a gente pode cair num abismo sem fim. Vejam bem, a gente vive num mundo material em que cada vez mais a gente é absorvido. Eu tenho certeza que todos nós, quem está nos assistindo, assim como eu e todos nós, a gente já passou por situações de, eu vou olhar aqui um negócio na minha rede social. E de repente o algoritmo te prendeu de um jeito que você está 3 horas ali mexendo na rede social. E aquele compromisso, aquele curso, aquela tarefa que você tinha que ter feito, não foi feita. Porque a gente só ficou ali envolvido nos recursos, né? Nos chamativos das redes, nas possibilidades de consumo, de socialização que o mundo te vende. Então, quando a gente fala da prece, ela é um recurso para lembrarmos que nós estamos aqui de passagem. Então, tudo que nos aflige em qualquer aspecto é extremamente transitório. Eu acho importante a gente sempre lembrar disso, para a gente não se enveredar nesse caminho de sofrimento sem fim. E principalmente nesse caminho, às vezes, de vítima que a gente escolhe se colocar. A gente tem tanta coisa boa na nossa vida, vamos olhar as coisas boas. Eu vi esses dias um post em algum lugar falando assim: você já agradeceu pelas coisas que você tem hoje e que antes eram apenas sonhos? Eram apenas pedidos de uma lista? E aí eu pensei um pouco nisso e vi que
Nós somos muito ingratos, porque tem muita coisa que a gente tem hoje, desde as mais pequenas, as mais grandiosas, e isso não inclui somente coisas materiais, nós estamos nos referindo a coisas maiores, de sentimento, de olhar para a vida, de valores, de amizades, de laços, que nós não valorizamos. Nós não valorizamos absolutamente. Então, é importante esse alerta, esses momentos como o de agora, em que a gente conversa, em que a gente reflete junto, porque senão, em que momento queremos valorizar? Eu não quero, eu não sei vocês que estão aí nos ouvindo, mas eu não quero jamais que fique esse sentimento, não nem para mim, para o meu espírito, nem para os meus familiares, para os meus amigos, da minha partida, daquela tristeza, da sensação de que não foi feito algo, de que a gente não aproveitou, a gente não curtiu, a gente não esteve junto, a gente não conversou. E eu espero que todos que estejam nos acompanhando tenham esse mesmo sentimento, de fazer valer a pena o hoje, de se reconciliar hoje, de falar hoje, de estar perto hoje, porque o amanhã, ele nada mais é do que uma projeção. A gente sabe que para o espírito ele vai ocorrer? Vai, porque o espírito é imortal. Então, nós chegaremos no amanhã. Mas o amanhã projetado aqui no plano terrestre, ele é extremamente provisório. Então, se a minha encarnação, por exemplo, for completada semana que vem, os planos que eu fiz para o ano que vem não vão se realizar nessa vida. Ficarão para outras oportunidades. Então, a pergunta é, a gente está aproveitando da melhor forma os nossos dias, os nossos minutos, as chances que nós temos? Será que a gente está aproveitando também dentro do nosso dia a dia com esse olhar de eu tenho desafios, estou consciente deles, tenho questões, né, a serem corrigidas, mais delicadas em mim, na minha personalidade, no meu jeito, nas minhas relações. Eu também tenho fortalezas, então eu tenho qualidades, tenho coisas boas, coisas já despertadas, e fortalezas que são pessoas, relacionamentos, laços fortes, laços que me ajudam, pessoas que rezam por mim em suas orações, que gostam de mim independente das minhas inúmeras falhas, porque sabem que eu sou falha e vou continuar falhando, mas não condicionam o amor a isso. Então, vivermos uma vida em que a gente lembra desses recursos, talvez nos ajude a levar as coisas com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de resignação. Então, nós estamos passando por situações difíceis hoje, são situações, assim como o aluno passa pela prova, mas o ano escolar dele não é todo prova. Tem atividades menores, tem gincanas, tem trabalhos, tem apresentações, nem tudo é tudo ou nada, né? Nesse momento aqui, sua nota será definida. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, relacionando com a nossa vida aqui mesmo. A importância da prece, ela é fundamental, porque ela nos lembra para onde nós precisamos direcionar o nosso olhar, para as coisas que são eternas, para as coisas que são de Deus. Será que a gente para ao longo do nosso dia a dia para fazer uma vibração por várias pessoas, por uma situação, por um dilema, por um ente querido, por alguém que está passando por uma dificuldade, por alguém doente, pelo nosso trabalho material, o nosso pão espiritual? Será que a gente faz vibração pelo nosso corpo, pelo nosso descanso, pela nossa casa, pelo nosso alimento? O texto fala sobre alguns momentos que são oportunos, né, que a gente faça as orações. Então, ele deu até exemplos, né, do amanhecer, então agradecendo pela noite, pelo sono reparador, pedindo, né, esse amparo ao longo do dia para que a gente tenha condição, discernimento para lidar com as situações da melhor forma. Fala também da prece que a gente pode fazer na parte da noite, no recolhimento do espírito ao sono, para que a gente consiga ter um refazimento que nos ajude
né, espiritualmente, fisicamente, e tem tantos outros momentos. Quando a gente faz a escola de aprendizes do Evangelho, a gente fala um pouco sobre isso também, aprende um pouco sobre isso, a importância da prece em vários tipos de situação. A prece, ela também é uma gentileza para com os nossos companheiros do mundo físico e os do mundo espiritual. Vejam que quando a gente faz trabalhos, por exemplo, no centro espírita, ou qualquer tipo de voluntariado no geral, a gente tem um momento de preparação, né? Aí vai ter prece, vai ter um ritual, algum tipo de coisa que será feito ali para todo mundo estar conectado na mesma energia. Um repasse de regras ou de cronograma do que será feito, enfim, para estarmos numa mesma conexão, num só pensamento, unidos num só ideal, num só objetivo. Existem aquelas preces que são feitas, por exemplo, quando a gente tem alguém acamado, alguém em situação difícil, né, lidando com uma doença, com questões do corpo físico. A gente também costuma fazer preces por aqueles que estão desamparados, desempregados, ou em situação de rua. A gente costuma fazer preces por aqueles que estão convalescendo, aqueles que estão eleitos hospitalares no final da vida. A gente faz preces por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que não encontraram uma esperança na vida, que ainda estão desamparados. Acredito que se sentem jogados à própria sorte, por mais que a gente saiba que não estão, mas existem irmãos ainda assim, né, presos em suas próprias dores, que não conseguem enxergar o além, seja Deus, seja algum tipo de amparo, uma esperança. Então vejam que existem vários tipos de preces, às vezes a gente não costuma fazer, mas por que não fazer a prece no sair de casa? A gente sabe que existe a prece também para quando a gente vai frequentar um hospital ou quando a gente vai adentrar um cemitério, que são locais com energias diferenciadas, né, ora mais densas ou mais sutis, mas energias de certa forma de refazimento, né? Existem pessoas nesses locais passando por dores imensas, por luto. Então, são ambientes em que é importante a gente fazer essas preces, que são basicamente um preparo para estar nos ambientes e também uma forma de pedir licença a todos aqueles que frequentam o ambiente, não só no plano físico, mas também no plano material. É importante fazermos essas preces, elas são o contato direto com um plano maior, com Deus, com o nosso mentor. Não vamos nos esquecer das preces no momento de indecisão. E eu digo para vocês, assim, profundamente, que a prece, ela não tem um ritual específico. No Evangelho tem uma parte de coletânea de preces para algumas situações que podem nos ajudar quando não sabemos direito encontrar os termos ou expressar em palavras. Mas o texto também falou bastante sobre isso, o quanto que a prece, ela vinda do coração, falada direto ao Criador, ela tem um efeito. É lógico, a gente vai ser atendido? Não necessariamente. Às vezes também precisamos aprender a não pedir resultados, né? Pedir discernimento, pedir que a gente saiba lidar com as situações e que elas se desencadeiem da melhor forma. Se ocorrer de acontecer o que nós temos em intenção, então a gente conseguiu ali aquele resultado, maravilha. Se não ocorrer, maravilha também, não era para ser naquele momento, a gente não estava maduro o suficiente, não era o nosso momento ainda de chegar naquele intuito, aquilo vira um aprendizado também para a gente. E tá tudo certo. Às vezes, no nosso egoísmo, a gente quer que os resultados sejam exatamente da nossa fórmula, né? Então, eu tenho essa intenção, eu fiz esse plano, eu mexi aqui nesse diagnóstico da minha vida e eu quero que resulte nisso. Será que vai resultar? Não sabemos. Pode ser que sim, que nós já tenhamos algum nível de maturidade,
o merecimento para aquilo, e aquilo vai dar certo, vai vingar, pode ser que não também, pode ser que não naquele momento, e talvez dali a alguns meses, alguns anos, vire porque a gente estava esperando. Então, uma vida sem problemas, ela não existe sem desafios, sem questões, porque é justamente por isso que nós estamos aqui no plano terrestre. Mas certamente, se a gente conseguir aprender a ter um olhar mais generoso com as oportunidades, mais grato pelas oportunidades e menos reclamão, intransigente, negativo, vitimista, talvez as situações elas tenham um peso um pouquinho menor para nós. Não é porque o desafio não está ali e é imenso, mas porque a gente aprendeu a ter paciência, a esperar o tempo das coisas. E aí, se tiver que ser, vai ser. Se não for nessa, vai ser numa próxima e tá tudo bem. É isso. A gente consegue extrair da vida aquilo que a vida vai nos trazendo, mas de acordo com o nosso olhar também para as coisas. Como será que o nosso olhar está hoje? É um olhar um pouco mais tranquilo? É um olhar intransigente, querendo resultados para ontem? Nada acontece de imediato na nossa vida. A natureza está aí nos dando exemplos a todo momento. Existe o momento do plantio, existe o momento da colheita, e aí o pensamento que nós podemos ter hoje, a partir de hoje, é o que nós estamos plantando, porque certamente vamos colher coisas semelhantes ao nosso plantio. Se a gente planta a abobrinha, a gente não vai colher morango. Vamos lembrar disso, para que a gente consiga, então, passar a estar mais condizente com o futuro que eu espero. E quando eu me refiro ao futuro, eu não estou dizendo um futuro somente aqui, né, daqui a 10, 20, 30 anos. Eu me refiro a um futuro espiritual mesmo. Que virtudes o meu espírito vem desenvolvendo para levar adiante. Então, a prece, ela é uma ferramenta, uma das, né, como a gente tem tantas, mas é uma das ferramentas que nós temos de conexão direta com Deus. Ela não precisa ser dita em voz alta, ela não precisa contar com palavras mega difíceis. O que é necessário na prece é estarmos conectados na intenção, conectados para que aquilo tenha uma intenção boa e chegue ao Pai. Chegue aos amigos espirituais, chegue ao nosso mentor, para que aquela pessoa, aquele intuito que nós estejamos pedindo, seja auxiliado, que aquilo seja visto, porque nós estamos de coração entregue ali, pedindo, como pequenos que somos, algum tipo de apoio. Que Deus olhe por nós, que Jesus olhe por nós, a nossa pequenez, e possa nos ajudar. Às vezes essa ajuda, ela vai vir em forma de solução para o nosso problema, às vezes a ajuda vai vir em forma de um silêncio, que nós não devemos interpretar como algo nulo. Então, nada foi feito porque há um silêncio? Não. Às vezes, no silêncio que a gente aprende, se recompõe também. Às vezes, é um silêncio que a gente pensa num plano B, num plano C. Às vezes, é num silêncio que a gente escuta o aprendizado. Por isso que ele é tão importante. E aí, se nós tivermos condição de fazer essa prece, as nossas preces, no geral, recolhidos, perfeito. Quando não há condição, façamos no barulho. O resultado é o mesmo. Deus está nos escutando. Vamos fazer as nossas preces e lembrarmos de ser mais generosos com as coisas que nós temos. Porque se nós não aprendermos a cuidar do pouco, como que chegaremos no muito? E isso nós estamos nos referindo às coisas físicas e às coisas espirituais também. Vamos aprender a valorizar o que já temos em nossa bagagem. Vamos aprender a valorizar as conquistas do nosso espírito. E o que nós valorizamos e construímos aqui no plano terrestre também, porque também são de nossa responsabilidade. O cuidado, o zelo, acho que é uma palavra bem bacana que cabe aqui. Zelar pelas relações, zelar pelas coisas que nós temos. No mundo físico,
e no mundo espiritual também. Nós zelamos pelos nossos sentimentos? Será que nós estamos zelando pela nossa parte mental, emocional? A gente zela pelo que os nossos olhos absorvem, pelo que os nossos ouvidos escutam? Então, com esse zelo sendo praticado no dia a dia, talvez a gente consiga entender, então, que essa prece ela é um recurso muito mais, às vezes, também e ótimo de desabafo, de conversar um pouquinho com Deus, de deixar sair dos nossos corações, às vezes, o que a gente nem pronuncia em voz alta, então, que ninguém sabe, mas nós sabemos, a espiritualidade sabe, Deus sabe, o que se passa lá no nosso íntimo do íntimo. E aí, botando para fora esse íntimo do íntimo, a gente fica mais vulnerável, a gente fica mais frágil, mas nessa vulnerabilidade, nessa fragilidade, a gente também se torna mais sensível. Olha que incrível. E com a sensibilidade aflorada, a gente cresce. A gente cresce em ideias, a gente pode crescer em sentimentos e crescer também em maturidade, para entender que eu sou tão pequena, mas ainda assim, na minha insignificância, eu sou importante para Deus. Eu sou importante para minha família, eu sou importante para os meus amigos, eu sou importante. Eu tenho uma representatividade. Quando eu fugir daqui, desse plano, né, quando o meu corpo não estiver mais nele, eu vou deixar marcas. Que tipo de marcas? Vamos pensar sobre isso, então, a nossa trajetória aqui. Qual o nosso rastro? O que estamos deixando? E com essas preces, a gente vai tentando, digamos assim, fazer como se fosse uma varredura. É ir reconstruindo a memória do nosso espírito e do nosso corpo, para aprender a ter hábitos melhores. Então, se eu não sou uma pessoa de botar para fora sentimentos, através da prece eu consigo falar um pouquinho com Deus, falar um pouquinho com o meu mentor, conversar um pouquinho com os meus amigos espirituais, pedir apoio, pedir ajuda, pedir iluminação para aquela situação, pedir boas intuições, enfim. Vamos lembrar que essa prece ela é um recurso e que deve ser usado da melhor forma possível, todas as vezes que precisarmos, que sentirmos que precisamos fazer essa conexão. A prece ela não é só um pedido, a prece ela também é agradecimento, ela também é conversa, ela também pode ser um aconchego. Vamos criar esse hábito de estar mais próximos de Deus, porque às vezes, sem a gente perceber, a gente passa uma vida fazendo várias coisas, a nossa agenda mega apertada, mas às vezes o ano inteiro a gente vai fazer uma prece no final do ano porque chegou o Natal e o Ano Novo, e a gente quer agradecer o aniversário de Cristo e fazer votos para um ano melhor, o ano seguinte. E o decorrer do ano? E o nosso dia a dia? E aquelas situações em que a gente se vê acuado? O texto também fala da prece por um momento de perigo iminente. E aí, às vezes, o que nos falta também é pedir esse amparo antes de sair de casa até. Amanda, mas esse amparo falta? Não, ele não falta. Ele está conosco. Mas é importante que tenhamos a consciência e a humildade de pedir que Deus permaneça conosco, de convidar Deus, convidar a espiritualidade a adentrar o nosso lar, adentrar o nosso local de trabalho, o nosso compromisso, quando estamos no trânsito, no transporte público. A gente não costuma fazer muitos convites. A prece é um convite para Deus nos escutar, ouvir os nossos apelos, estar conosco, dar uma atençãozinha para nós, em especial, digamos assim. Então, quanto mais aprendermos a fazer as nossas orações e que elas sejam mais frequentes, mais essa conexão estará um pouco mais estreita com os nossos amigos espirituais, com Deus e conosco mesmo também. Porque enquanto a gente faz as nossas orações, a gente também reflete
inclusive sobre a necessidade de cada uma delas. A gente está ali conversando com Deus e pedindo e orando e reconhecendo as nossas faltas, o que precisamos ou o que talvez na nossa visão é necessário naquele momento, ou pedindo ajuda por alguém, por alguma situação. Então, nos colocando mais vulneráveis, a gente se torna mais forte e também mais amorosos. Vamos pensar um pouco sobre isso ao longo da nossa semana, não somente no dia de hoje, para que a gente consiga aí ter melhores relacionamentos conosco mesmo e estreitar os nossos laços com a espiritualidade, com Deus, com o nosso irmão Cristo, que não nos desampara em momento algum. E eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Vou pedir licença para vocês só para dar um gole na água. Obrigada. Vou convidar quem se sentir confortável a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos, nesse momento, vibrar intensamente, aproveitando o tema da noite de hoje de preces, lembrando que as vibrações também são formas de preces que são direcionadas a locais ou a intenções específicas. Vamos agradecendo imensamente pelos amigos espirituais, por mais essa oportunidade, por essa troca na noite de hoje, que saibamos colocar em prática essas reflexões ao longo da nossa semana, do nosso dia a dia, para que estejamos cada vez mais alinhados com o Evangelho do Cristo, com o convite do Cristo para sermos pessoas melhores. E assim, vamos deixando sair dos nossos corações um profundo sentimento, uma cor multicolorida, em forma de um lindo arco-íris que vai envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, estados, cidades, bairros. Vamos pedindo que essa luz envolva os nossos governantes, as populações, para que tenhamos uma convivência da melhor forma possível. Vamos vibrando intensamente por todos aqueles que se sentem desamparados no corpo, na alma, nas ideias, em atitudes, que os amigos espirituais possam estar ali, trazendo o reconforto a cada um, segundo sua necessidade, seu merecimento. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiras, por todos aqueles irmãos que possam estar em leitos hospitalares, lutando pela saúde física, saúde emocional, psicológica, que os amigos espirituais também se façam presentes, que a equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a equipe médica, possa estar ali ajudando a cada um dos nossos irmãos. Vamos vibrando intensamente pelas nossas crianças, adolescentes e idosos, para que cada um em sua fase da vida consiga receber e ofertar o que há de melhor em si, vivendo com tranquilidade, com alegria e esperança também. Vamos vibrando intensamente por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo. Vamos vibrando pela doutrina espírita que tanto nos esclarece, vibrando com muito amor e carinho por essa web rádio, por todos os voluntários que aqui fazem parte, por todos os programas, projetos que aqui são feitos, por todos que nos acompanham através das redes sociais, dos canais diversos. Vamos vibrando intensamente, com muito amor e carinho, pela nossa flora, pela nossa fauna, pela água que bebemos, pelo alimento que não nos falta, vibrando com muito amor e carinho pelos nossos animaizinhos, aqueles que estão em situação de rua, vibrando para que também consigam se sentir acolhidos e tenham o amparo dos nossos mentores espirituais e amigos de luz. Vamos deixando muitas vibrações pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelos vizinhos, para que tenhamos uma boa convivência em sociedade. Vamos vibrando intensamente pelo nosso trabalho material,
pelo nosso pão espiritual também, que saibamos fazer a nossa parte no dia a dia. Vamos pedindo aos amigos espirituais que façam uma visita nos nossos lares, dentro do nosso merecimento, necessidade, que eles possam estar ali removendo as energias negativas e substituindo tudo por muita luz, muitas energias de esperança. E vamos pedindo licença para vibrar por nós, necessitados que somos, que tenhamos força, tenhamos coragem para não desanimar dos nossos planos, projetos e sonhos. E assim, vamos deixando muitas luzes em aberto e pedindo à espiritualidade que leve essas energias como um buquê de flores multicoloridas e direcione onde se fizer mais necessário, seja no plano físico, no plano espiritual, em qualquer uma das diversas moradas da casa do Pai. E assim vamos deixando essas vibrações e remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então eu desejo a todos uma excelente semana, espero que todos, assim como eu também, a gente consiga refletir sobre a importância da prece e, caso estejamos em falta com ela no nosso dia a dia, estreitar os laços, a frequência, vamos tornando disso um hábito, porque é um hábito muito saudável, e enquanto a gente ora, a gente vibra, a gente pede, a gente conversa, a gente se torna mais humilde e também se torna mais forte, mais amoroso. Vamos pensar sobre isso ao longo da nossa semana e que tenhamos uma semana recheada de coisas boas, de boas reflexões, de bons feitos, lembrando que todo dia a gente tem a oportunidade de fazer um pouquinho. E aí, nesse pouquinho, a gente consegue ir melhorando o que precisa ser ajustado em nós. Então, uma ótima semana a todos, com muitas coisas boas e até a próxima oportunidade. Fiquem na paz e no amor do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Até. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.